Olá, meus amigos, que Deus, o Espírito Santo, ilumine o caminho, a vida de cada um, que abra o entendimento, que ilumine o entendimento de cada um para entender, para compreender a palavra de Deus. Porque é essa palavra, meu amigo, que vai trazer mudança para a tua vida. Não existe outra palavra que pode te dar uma vida nova, a não ser a palavra de Deus. A não ser a palavra de Deus. Somente ela pode te dar um renovo. Somente ela pode ser a luz no fundo do túnel. Só ela pode ser a luz no fundo do poço. Só ela. Não há outra palavra que possa te tirar dessa situação. Não há palavra de amigo, não há palavra de mãe, de pai, de pessoas. Não há conselho maior do que o conselho de Deus para você. E somente a palavra, o conselho de Deus que traz o homem à vida eterna. O homem a ter uma vida abundante, uma vida farta, uma vida de verdade. Porque somente ele tem a vida. E a palavra é a própria vida. E quando ela entra, meu amigo e minha amiga, ela dá a entender, ela dá a fazer, ela dá a prosperar a nossa alma. Porque a nossa alma é que tem que ter vida. Se a nossa alma não tiver vida, todo o corpo está morto. Mas se a alma estiver viva, todo o corpo está vivo. Essa é a verdade, meu amigo. Então, veja bem o conselho, o que Deus nos fala através do Espírito Santo, o que Deus nos dá. Porque o que separa o homem, meu amigo, dele é o pecado. O que traz separação entre o homem e Deus é o pecado. O que fez Adão e Eva ser separados de Deus do jardim foi o pecado da desobediência. E quando há o pecado da desobediência, aí há um afastamento do homem para com Deus. Quando há o pecado inconsciente, quando a pessoa peca inconsciente, também, de certo modo, a pessoa se afasta de Deus. Porque está contra a palavra de Deus. E a palavra é o próprio Deus. Então não tem como ter comunhão sendo desobediente à palavra de Deus. Porque a palavra é o próprio Deus. Então quando a pessoa se vive numa vida de vícios, uma vida de mentira, uma vida de total decepção, de total fraqueza espiritual, ela comete um pecado. Não precisa ser um pecado de matar, roubar, para poder ser pecado, não. Tem muitos pecados que não são para a morte, mas são pecados que distanciam o homem de Deus, que corrompe, que há separação, que impede Deus de estar junto dessa pessoa. Mas veja bem, meu amigo e minha amiga, quando com sinceridade a pessoa reconhece esse estado, reconhece essa situação que ela se encontra, porque a alma sabe que ela está distante de Deus. Quando há um vazio, quando há uma tristeza, quando há uma angústia, quando há um aperto tão grande. E aí, meu amigo, entra de fato o pecado. Porque tudo isso vai nos levar a ter consequências, vai nos levar a ter atitude que vai corromper a palavra de Deus. Porque muitos entram na bebida, nos vícios, nas drogas. Por quê? Porque há um vazio. E este vazio, a pessoa acha que preencher com uma amizade, e essa amizade leva ela à bebida, essa amizade leva ela às drogas. Ela acha que com isso, indo às baladas, finais de semana, churrasco, sabe? Acha que tudo isso vai preencher aquele vazio. E através deste vazio, que não é preenchido, mas sim é maquiado pelas coisas do mundo, entra o pecado. Entra a diversão, a separação do homem para com Deus. Porque o mundo ele é assim. Ele arma laços enganosos que enganam a muitos. Porque pegam cada um
na sua fraqueza, na sua vontade, no seu desejo de ser cheios. Mas quando estão com a mente tampadas de fato, elas não conseguem raciocinar para tomar então uma medida que venha de fato resolver a sua vida, que venha resolver o problema da tua alma. E o problema da tua alma, meu amigo, é somente o Espírito de Deus que pode resolver. Somente o Espírito Santo que pode resolver. Mas quando, com sinceridade, reconhecemos que Deus, que o Senhor Jesus levou na cruz os nossos pecados, os nossos erros, as nossas enfermidades, levou tudo. E quando reconhecemos isso, agimos uma fé para que de nós venhamos sair este fardo, este peso. Veja bem o que diz a palavra de Deus. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Então, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Então veja bem, ele mesmo apaga todas as transgressões, todos os erros, e dos pecados não se lembra mais. Por que ele faz isso? Ele faz isso, meu amigo, o Senhor Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele faz isso para que todo o peso de culpa venha a sair da tua vida. Se Deus não te condena, quem vai te condenar? Mas para isso, para que essa condenação de Deus não venha estar sobre a tua vida, este peso, a ira de Deus não venha estar sobre a tua vida, você tem que reconhecer o caminho que você tem andado, o caminho que você tem trilhado, a situação que você tem vivido. Por isso você tem que meditar. Por que estou assim? Por que cheguei nessa situação? Então você age uma fé para poder então resolver sua situação. Porque você até tenta com a força dos teus braços. Você até tenta pedindo ajuda de pessoas. Mas quando você reconhece que somente Deus pode te perdoar, que somente Deus pode tirar este peso, este vazio, e de uma vez por todas você resolver o problema da tua alma, aí sim, meu amigo, você vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque somente o Espírito de Deus pode resolver o problema seu. O problema da humanidade não é conquistar o mundo, mas é conquistar o Espírito de Deus. E quando se conquista, meu amigo, a diferença no seu andar, no seu falar, no seu agir, a diferença para você vir resolver um problema difícil, a diferença porque você vai ser instruído pelo Espírito de Deus para poder então resolver toda a situação. Mas para receber o Espírito de Deus tem que ter uma sinceridade, tem que querê-lo. Então quando você reconhece o mau caminho que você tem andado, o distanciamento que você tem dado de Deus, e você diz assim, não, peraí, eu quero conhecer esse Deus, eu quero me voltar para Ele, eu quero que minha alma, ela seja de fato, de verdade de Deus, eu quero que a minha alma seja nascida de Deus. Aí sim, meu amigo, quando você tem esse desejo, então você coloca força, você exprime a tua vontade para com Deus através da tua fé com a tal força que o próprio Deus, ele desce dos céus e entra dentro de você e te dá uma certeza, te dá uma alegria tão grande, te dá uma certeza tão grande que ele é contigo. E tem maior alegria do que Deus ser contigo. Ele mesmo fala, eu sou contigo. Minha filha, meu filho, meu amigo, minha amiga. Tem. Então Deus, Ele quer fazer isso primeiro na tua vida. Ele cura, liberta, tira dores, tira enfermidade, Ele faz isso. Mas o principal, meu amigo, para que Deus veio, o principal que Jesus veio é resolver o problema da tua alma, este vazio que está aí, essa inquietação, essa ansiedade, essa depressão, só é resolvida com o Espírito de Deus, o Espírito da vida. Não existe outra saída, não existe remédio. Não existe remédio para a dor na alma a não ser o Espírito de Deus.
E quem pode te dar o diagnóstico da alma, que a sua alma está enferma? É através do físico. O diagnóstico para a dor da tua alma é o físico. O que reflete o seu físico é porque a sua alma está exprimindo para fora a dor, a tristeza, a angústia, o mau alimento que ela tem alimentado. E quando acontece isso, a tua vida física não vai bem. Nada vai bem. Tudo que você faz dá errado. São doenças, são enfermidades que são adquiridas e tudo mais, porque o pecado entra. Porque quando a alma está vazia, ela se alimenta de impurezas. E essas impurezas vão levando a caminhos de pecado. Não porque você escolhe pecar, mas é consequência do vazio. É consequência de algo que está sendo errado, feito errado. Veja bem, um carro que é a gasolina, que não é flex, se você pôr álcool nele, vai ter consequências. Vai ter consequências em diversas partes do carro, em diversas peças do carro. Assim é a nossa vida. Quando nós nos alimentamos de algo que não é para a nossa alma, meu amigo e minha amiga, de fato a nossa vida não vai andar. Ela não vai andar conforme tem que andar. E é assim que Deus quer fazer em nossa vida. Ele quer entrar para que a nossa vida venha andar em todo sentido. Seja a área financeira, familiar, sentimental, família, saúde. A saúde que Deus prioriza para a nossa vida em primeiro lugar é a alma. É a saúde da alma, é o bem-estar da alma. Foi para isso que o Senhor Jesus morreu na cruz. E disse, eu vou ao Pai e enviarei sobre vós o meu Espírito, que vos guiará toda a verdade, para que nós venhamos ter uma vida, venhamos ter uma consciência de Deus, uma mentalidade de Deus, porque não é fácil, meu amigo, enfrentar este mundo. Você sabe que não é fácil, você sabe que você tem passado, como são as tentações, tão grandes são os problemas a enfrentar, e sem o auxílio do Espírito Santo, é impossível vencer, é impossível. Então veja bem, meu amigo, aonde você estiver, queira o Espírito Santo primeiro, mais do que tudo. Prioriza ele, porque ele entrando, tudo será acrescentado, tudo. Buscar o primeiro reino do céu e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Deus cura, liberta, ele te cura sim. Mas e a sua alma? E a sua alma? Queira curar sua alma em primeiro lugar. Queira que o Espírito de Deus entre e habite para que haja vida e vida com abundância. Deus abençoe a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus.